Opa pessoal, tudo bom? Eu sou o Kerbs e sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia e Cosmovisão. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas ideias do Carl Rogers sobre a educação. Para quem não sabe, o Carl Rogers foi um psicólogo americano, humanista, que acreditava que o sistema educacional que nós temos hoje está completamente errado. E o mais engraçado é que ele falou isso nesse livro aqui, Tornar-se Pessoa, que eu estou usando como base, e esse livro foi lançado em 1961. Então, uma coisa bem velha já essa ideia, mas não por isso menos forte e menos atual até mesmo. Então é o seguinte, a principal ideia do Carl Rogers é que, dada a possibilidade de uma pessoa se desenvolver como ela mesma, ela vai se criar e criar suas próprias ideias e sua própria forma de enxergar o mundo de uma forma essencialmente positiva. E apesar do fato da vida de que ela vai incorrer no mal e vai sim ter problemas no seu desenvolvimento e vai sim ter ideias erradas e muitas coisas do tipo, a atitude do sujeito que se vê como ele mesmo, que se vê como pessoa, que se faz pessoa, como é o título do livro, Tornar-se Pessoa, é essencialmente positiva. Isso é o humanismo do Carl Rogers. Ele acredita que as pessoas não precisam ser direcionadas por uma autoridade firme que manda de cima para baixo, mas sim que elas precisam ser incentivadas a buscar a sua posição frente à vida conforme elas mesmas, conforme o ímpeto delas mesmas, porque ele acredita que no ser humano existe esse ímpeto para o bem. Não necessariamente que as pessoas são boas, não exatamente isso, mas que existe no ser humano um ímpeto para o bem e é isso que deve ser cultivado. Então é a partir dessa premissa que se constrói todo o pensamento do Carl Rogers. E vale dizer que nesse livro aqui, no Tornar-se Pessoa, ele está, pela maior parte do livro, falando sobre psicoterapia, sobre questões essenciais à própria psicologia e como ela se coloca no consultório. Mas ele tira das conclusões dele sobre esse processo da terapia muitas coisas sobre a educação, e é sobre isso que nós vamos falar. Ele acredita que na terapia o que existe de fundamentalmente diferente de um ambiente comum e que é justamente o bem da psicoterapia é que se cria um ambiente onde a pessoa consegue se apresentar como destituída de todas as suas mentiras para si mesma e para os outros, de todas as suas defesas, de todas as suas brigas por poder e prestígio e consideração dos outros e tudo mais. É um ambiente não enviesado, por assim dizer, em que duas pessoas, tanto o terapeuta quanto o paciente, conseguem realmente se colocar como pessoas, como elas realmente são. E é nesse processo de se colocar como se realmente é que se descobre, e se descobrem também outros caminhos e caminhos melhores para viver a própria vida, para construir uma atitude que eu chamaria de cosmovisão frente ao mundo, frente à própria vida. Para começar essa pequena exposição aqui, eu gostaria de contar uma história do Carl Rogers. Uma coisa muito interessante que o Carl Rogers faz na apresentação do livro dele é que no começo de cada capítulo ele dá uma pequena história, ele conta uma pequena história da vida dele e de como ele chegou àquela conclusão, ou àquela ideia ou aquele texto. Então ele conta uma experiência pessoal, ele dá uma pequena parte de si ali no texto para que a gente consiga ver o Carl Rogers, o homem, e não só o psicólogo ou a grande autoridade do mundo dos intelectuais e universitários. Ele não gostava muito de se colocar nessa posição, que é uma coisa que a gente vai ver em todas as posições dele sobre educação. No começo desse capítulo sobre educação, que é um capítulo bem curtinho, ele conta uma história de quando ele foi convidado para dar uma palestra numa conferência da Universidade de Harvard. Quando ele recebeu esse convite, ele estava tirando férias, lendo Kierkegaard, tranquilo ali no canto dele, não tinha opiniões muito fortes sobre educação, tentou escrever e não saiu nada muito incrivelmente acadêmico e brilhante, mas ele tinha suas próprias ideias sobre educação porque ele mesmo era um professor, além de terapeuta. Então, o que ele fez foi basicamente resumir essas pequenas ideias e apresentar essas ideias para ver como elas seriam recebidas e desenvolver a partir daí. E o que aconteceu foi que ele deu algumas pequenas ideias aqui, que eu vou contar algumas só. Uma delas era: não posso ensinar a outra pessoa uma maneira de ensinar. Então, o ensino é uma coisa essencialmente própria daquele que ensina. A forma de ensinar é uma forma de se colocar como pessoa.
Isso não é possível de ser ensinado. Isso não é um conteúdo ou uma estratégia ou qualquer coisa que você possa passar num pequeno curso ou lendo um livro. É uma coisa que é da sua própria atitude frente à vida e de como você se apresenta. Isso não meramente na esfera de causar boas impressões, mas de ser realmente autêntico, de se colocar como uma pessoa agente no mundo e que vai conversar simplesmente com outras pessoas que estão ali colocadas mais ou menos no mesmo nível, no sentido não exatamente de conhecimento, mas no sentido de autoridade. O Rogers acreditava que a imposição de uma autoridade, seja ela qual for, no processo de ensino, mata o processo de aprendizagem. E é por isso que ele acreditava que o que se pode ensinar a outra pessoa não tem consequências, desaparece rapidamente. Porque na medida em que você ensina, você se coloca de alguma forma como uma autoridade, mesmo que você não use da força ou da ameaça de força para se colocar como essa autoridade. E em se colocando então como autoridade, como aquele que ensina, e colocando o outro na posição de apenas ouvir, você retira do processo de aprendizagem uma característica fundamental dele, que é a de que o aluno precisa ter os seus próprios objetivos, ele precisa ter o seu próprio processo de aprendizagem que é autodeterminado. Nesse sentido, o único aprendizado que tem efeito é um que é autodescoberto, que é autoapropriado. Por isso, um aprendizado genuíno não é possível nas condições comuns da educação, em que você tem um professor dando palestra para vários alunos que simplesmente precisam colocar aquela informação na memória deles e guardar até chegar a um teste em que eles vão despejar novamente toda aquela informação e depois só esquecer de novo. Justamente por isso, o Rogers mesmo conta que ele perdeu completamente o interesse em ser professor. Ele concluiu que os resultados do ensino tradicional ou são inconsequentes ou são perniciosos, e por isso mesmo ele só queria realmente saber de aprender. E concluiu então, justamente a partir desses pensamentos, que para aprender ele precisava se colocar sem defesas frente ao objeto de estudo e se deixar guiar pela própria curiosidade, que muitas vezes é obscura. Ele mesmo admitia que o processo de aprendizagem, quando tomado por si mesmo e não seguindo uma estrutura determinada por um professor, é uma coisa bastante obscura. Você não sabe exatamente onde você vai chegar. Você tem apenas uma ideia vaga de para onde aquilo vai, do que você vai aprender. Mas a curiosidade e a necessidade de resolver algum problema te guiam. Então, ele passou essas ideias muito gerais aí, como eu estou apresentando, e o que aconteceu foi que houve uma completa catástrofe naquela conferência. Todo mundo ficou revoltado. Os professores, os psicólogos, os organizadores, todo tipo de gente que estava ali naquela conferência ficou absolutamente revoltado com o traje que foi essa apresentação do Rogers. Como ele mesmo diz, foi como se o Rogers tivesse ameaçado os empregos de todo mundo ali. Porque justamente ele estava criticando uma forma de educar que é a mais aceita e dizendo que aquilo era completamente inútil. Por isso mesmo todo mundo ali ficou revoltado. Mas uma coisa interessante aconteceu. Um dia depois daquela conferência passar, em que ele já tinha conseguido acalmar os ânimos do pessoal e ter uma discussão um pouco mais tranquila ali, passou a conferência, cada um foi para sua casa, cada um foi dormir ali, e no dia seguinte um participante daquela conferência disse para o Rogers que ele realmente tirou o sono de muita gente ali. Muita gente ficou preocupada, até um pouco desesperada com aquela exposição do Rogers, porque realmente parecia ser verdade. Então muita gente começou a se questionar. E eu estou falando aqui não de professores de ensino médio de qualquer escola que você vê por aí, tá, pessoal? Eram os melhores educadores dos Estados Unidos que estavam ali. Eram pessoas de calibre muito alto. Então, essas são as críticas do Rogers ao sistema educacional como nós conhecemos, e normalmente se aceita passar por esse tipo de sistema de educação, apesar de todo mundo reconhecer que é horrível, justamente porque você tem objetivos reais mesmo e não tem muito o que fazer. Às vezes, para você ser um médico, você precisa de um diploma e você vai para a faculdade de medicina ganhar lá o seu diploma. Mas o Rogers acreditava que esse tipo de aprendizado não é, por assim dizer, verdadeiro, no sentido de que ele não tem efeitos duradouros, ele não influencia a sua forma de viver e de ver o mundo, de encarar a vida. Ele não te transforma como pessoa. E esse é justamente o propósito do aprendizado, te transformar como pessoa, para que você seja uma pessoa melhor e tenha uma atitude melhor em relação à vida.
Então, por isso mesmo, esse tipo de ensino não tem muito valor, na opinião do Rogers e na minha também. E por isso mesmo é melhor buscar um outro tipo de ensino. E que ensino então seria esse? Que processo de aprendizado é esse? E é aqui que nós chegamos. Para o Rogers, existem algumas condições que fazem do ambiente efetivamente terapêutico e que façam uma terapia ser realmente boa. E ele aplica essas condições de uma forma um pouco alterada na educação, né, com os devidos ajustes. E eu vou falar aqui só das condições de educação, que para o Rogers são 5. Primeiro, enfrentar um problema significativo para quem aprende. Então você quer saber alguma coisa, você quer entender alguma coisa ou resolver um problema. É para isso que você se manifesta, procurando um conhecimento que vai te ajudar nesse sentido. Então o problema ou o processo do aprendizado, portanto, é pessoal, é uma coisa do eu, é uma coisa que o sujeito coloca frente à vida para que ele consiga melhorar de fato, não algo imposto de fora para dentro ou de cima para baixo. Essa é a primeira condição. A segunda é a autenticidade do professor. O professor ali precisa se colocar como pessoa efetivamente e não como uma figura de autoridade. Porque na medida em que o professor se coloca meramente como uma figura de autoridade, ele perde a sua relação pessoal com o objeto. E na medida em que ele perde a sua relação pessoal e se coloca meramente como um intelecto frente a algo abstrato, por exemplo, ele não está sendo genuíno para com o próprio processo de aprendizagem. Por isso mesmo, não é possível transformar a atitude do sujeito perante a vida, porque ele não consegue se colocar como pessoa. Ele não se coloca como um ser total, mas meramente como uma parte de si. E isso é um problema. Quando você se coloca meramente como uma parte muito delimitada de si, você perde a influência tanto do objeto total sobre a pessoa, quanto o contrário, o inverso. E nisso você também mata o processo de aprendizagem. A terceira condição para o processo de aprendizado é a aceitação e a compreensão do professor para com o aluno. Ele não pode ser autoritário também para não destruir o processo de tornar-se pessoa do aluno, que busca o aprendizado como uma forma de se manifestar na realidade. É necessário que você tenha um ambiente com aceitação, não um ambiente de não corrigir os erros realmente feitos de um aluno, por exemplo, ou de não apresentar os erros em determinada linha de raciocínio, mas simplesmente um ambiente em que você pode deixar a pessoa também se apresentar como pessoa e não como uma persona estéril que se coloca meramente como uma função social, por assim dizer. Bom, mas dizer que o professor não pode ser autoritário não é dizer muita coisa. Então, o que o professor tem que ser? Aí entra então a quarta condição da educação, que é a de que o professor deve ser um facilitador de meios para a aprendizagem, alguém que consegue esse material e coloca a própria pessoa à disposição do aluno para que ele aprenda. Então, o professor ali tem que colocar os seus próprios conhecimentos e a sua própria capacidade de ensino somente à disposição do aluno, no sentido de não impor a ele um projeto educacional, mas simplesmente deixar que o aluno use o seu conhecimento para resolver as questões do próprio aluno. Então, o próprio aluno, nesse sentido, é que determina o seu processo de aprendizagem, usando o professor como uma escada nesse processo, como um ponto de apoio. Mais ou menos da mesma forma como quando nós temos dúvidas sobre algum assunto cotidiano, como por exemplo, como fazer alguma coisa em casa, a gente pergunta para alguém que sabe, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Então, se você não sabe sobre psicologia e você quer aprender, seja por uma curiosidade ou por um objetivo muito presente, muito específico, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Vocês podem simplesmente vir aqui e ouvir o que eu tenho a dizer, na medida justamente em que vocês têm interesse. Tanto é esse o meu objetivo que eu ofereço, inclusive para vocês, a oportunidade de me pedir para fazer um vídeo específico. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre um tema específico, dentro ou mais ou menos fora da psicologia, desde que esteja na minha área de alcance aí, de conhecimento, vocês podem simplesmente me pedir para fazer um vídeo. Para isso, basta me chamar no Telegram, que está aí na descrição, @kerbs, e a gente negocia, certo? Tem aí também o meu e-mail, psicologiacosmovisão@gmail.com, que também é uma chave Pix para doações. Mas enfim, o professor então tem que se colocar como meramente um sujeito à disposição de outra pessoa que busca aprender um determinado tópico.
professor tem que servir como alguém que facilita os meios do aprendizado, mas não como aquele que dita os fins do processo de aprendizado. A quinta condição, então, é que a educação centrada na pessoa se fundamenta na confiança e na capacidade autorrealizadora do aluno, que é uma premissa necessária para tudo isso aqui que eu falei. Porque se você não acredita que o aluno tem esse ímpeto de buscar justamente uma forma de melhorar a sua forma de ver o mundo, então nada disso aqui tem sentido. Mas também não teria sentido a imposição de uma forma de aprendizado. Não teria sentido uma imposição de um programa determinado, porque nada disso adiantaria de qualquer forma. Porque a natureza do sujeito, então, não permitiria que ele buscasse e realmente internalizasse todo esse conhecimento. E mesmo se conseguisse, seria uma coisa completamente artificial e improdutiva, no sentido de que você estaria, então, tentando contrariar a natureza daquele que você ensina. E isso é um problema enorme. Então, todas essas condições levam a algumas consequências sobre a educação. A primeira era, o Rogers acreditava que não deveriam haver provas e nem diplomas, porque eles dão um sentido de finalização do processo e de submissão a uma autoridade no processo de aprendizado, no sentido de passar a responsabilidade do próprio aprendizado para uma autoridade terceira. Alguém que diria, então, o que você tem que aprender, quando você aprendeu e se você está qualificado para seja lá o que for. Quando, na verdade, isso deve ser um processo próprio do sujeito de buscar aquilo que é necessário para ele. Então, o Rogers até acreditava que poderiam haver algumas avaliações, mas em um sentido muito específico, porque existe sim um argumento de que as avaliações e as provas elas servem ao propósito de acostumar, por exemplo, uma criança na escola com as frustrações e os obstáculos da vida real. E esse argumento, apesar de ser muito mal aplicado, porque a educação mesmo, como nós vemos hoje, pelo menos, realmente só despeja informação sem nexo nenhum, mas esse argumento tem um fundo de verdade, no sentido de que, para chegar em certos lugares na vida, você realmente passa por obstáculos e provações. Então, o processo de educação poderia emular isso em um sentido muito específico, que é o de permitir acesso a determinados grupos, por exemplo, somente para um aluno que tivesse passado em certas avaliações que tentam aproximar a informação de se ele tem ou não o nível necessário para estar em determinada discussão. Então, por exemplo, você está numa faculdade e é muito interessado em matemática. Nessa faculdade, então, se forma um grupo de matemática que discute temas muito mais avançados do que o normal dentro da matemática. Mas para entrar nesse grupo, você precisa mostrar que sabe. E para isso, existe uma avaliação. Essa avaliação, então, é claro, não precisa ser na forma de uma prova com questões muito específicas ou coisa assim, mas pode ser feita de inúmeras formas e isso fica a cargo da criatividade de quem pretende aplicar isso, porque realmente as possibilidades são infinitas. Mas então, o segundo ponto é que todo aprendizado verdadeiro é, assim, autoaprendizado. Ele é um autodidatismo, por mais que se use um professor como meio para isso. E por isso mesmo, não se pode buscar a força motriz da educação em qualquer coisa além do indivíduo que busca aprender. E é claro que tudo isso é muito bonito, muito interessante, são ideias muito comoventes, mas ficaria fraco esse argumento se não fosse uma exemplificação clara de como isso foi aplicado numa sala de aula real. Então, nesse livro aqui, no Tornar-se Pessoa, a gente tem um relato de um aluno do Carl Rogers que passou por uma experiência dessa. Porque o Carl Rogers assumiu uma sala de aula dentro de uma faculdade e resolveu aplicar todas essas ideias dele sobre educação nessa sala de aula. E então a gente tem aqui o relato de um aluno que passou por esse processo todo, em que o Rogers simplesmente se apresentou frente a uma classe inteira, muito diversa, inclusive, cheia de padres, educadores, psicólogos, todo tipo de gente, de todo tipo de faixa etária, e um grupo bastante heterogêneo, e simplesmente perguntou qual era o propósito de cada um. Diz que não ia fazer nenhum projeto estruturado, não ia ter nenhuma direção determinada nas aulas e que os alunos mesmos determinariam o que eles fariam. E foi uma coisa muito recusada. De início as pessoas ficaram muito desconfiadas com todo esse ambiente, mas o Rogers continuou mantendo isso firme e disse que realmente não faria o papel de professor tradicional e simplesmente deixaria que os outros o usassem como meio para o aprendizado.
Então ele chegou na sala, perguntou qual era o propósito de cada um, o que cada um estava tentando fazer, aprendendo o que quer que fosse dentro daquela faculdade, e curiosamente todo mundo resolveu responder. Todos os alunos ali responderam voluntariamente, sem qualquer tipo de pressão por parte do Carl Rogers. É claro que por serem 25 pessoas completamente diferentes e completamente heterogêneas, os objetivos eram muito diferentes e por isso mesmo os assuntos ali tratados, já que eram puxados pelos próprios alunos, eram muito diferentes e desconexos. Existia todo um caos ali e conversas muito improdutivas que não levavam a lugar nenhum, porque um queria falar de um assunto, de repente o outro puxava para outro assunto completamente diferente, mas um outro perguntava algo para o Rogers e ele respondia, e ficava aquele negócio de não se sabia para qual lado ia. E ficou um caos mais ou menos completo por 4 aulas seguidas, em que os alunos pediram muitas vezes para que o Rogers desse uma aula normal, fizesse o papel normal de professor, mas ele se recusou. Até que na 5ª aula parecia que os alunos tinham conseguido se organizar de uma forma muito mais clara. Eles entenderam o projeto, entenderam o que o Rogers queria fazer ali e simplesmente tiraram proveito disso. Então começaram a realmente usar o material que o Rogers tinha disponibilizado, com vários vídeos de análises e vários livros e várias aulas e artigos dele, textos não publicados e tudo mais, e usavam isso na medida em que eles mesmos achavam necessário para o objetivo deles, para o processo de aprendizado deles. E com o tempo, esse grupo foi se tornando muito mais unido e muito mais investido no processo de aprendizado do que todo o resto daquela faculdade. Eles começaram a criar grupos de estudo, começaram a se organizar com vários projetos conjuntos ali entre os alunos, e até mesmo aconteceu uma coisa muito curiosa, que era que a grande maioria dos alunos ficava na sala de aula do Rogers, quando tinha aula dele, até o fim do dia. Os seguranças do prédio tinham que expulsar os alunos do Rogers, porque eles ficavam ali até 10 da noite e não queriam sair. Então era um grupo extremamente forte, extremamente unido, não no sentido de ser homogêneo, mas justamente de conseguir criar coisas a partir dessa heterogeneidade, a partir dessa diferença de projetos de cada um e da capacidade de usar todo aquele ambiente como um meio para se chegar a um estudo muito mais aprofundado, com discussões muito mais aprofundadas. O Rogers conseguiu criar uma polis dentro de uma faculdade. Claro que ele também não aplicou nenhuma prova no fim daquilo, mas ele constatou que no fim do período letivo e até depois, esses alunos do Rogers conseguiram se manter tão bem nas notas como qualquer outro grupo. Eles ficaram muito bem, inclusive até um pouco melhor, e que eles se tornaram muito mais cultos, muito mais desenvolvidos e que tinham projetos já muito cedo dentro daquele ambiente. E eles, inclusive, continuaram se reunindo depois que a classe foi desfeita, depois que o período letivo acabou e ninguém ali tinha nenhuma relação obrigatória com aquele grupo. Eles continuaram com aquele ambiente, muitos acharam aquilo uma experiência realmente transformadora e mantiveram aqueles ensinamentos e continuaram aplicando isso. Um dos alunos do Rogers, inclusive, aplicou o mesmo sistema e ele relatou as dificuldades dele, relatou todos os problemas que ele teve no caminho, a maioria deles internos mesmo, porque é difícil se apresentar sem uma força de autoridade quando você tem a oportunidade de fazer isso em um ambiente em que te pedem para fazer isso. É difícil ir contra todo esse sistema já estabelecido, no sentido de uma convenção, por assim dizer. E ele relata todo esse processo, que é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele também relata que quando conseguiu, de fato, aplicar a ideia do Rogers, funcionou maravilhosamente bem, igual havia funcionado na vez com o próprio Rogers. O que eu quis passar aqui são essencialmente essas ideias, o que o Rogers tinha como ideia do que deveria ser educação, e apesar disso aqui não ter nada de conclusão definitiva ou de nenhum dogma sobre a educação, é um ponto de vista que eu acho bastante interessante e eu espero que ele agregue a vocês também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, comenta e tchau!